gente. Primeiro, uma honra estar com vocês. Essa noite vai ser mais uma noite de conexões. É nossa quinta edição do Joca Conexões. Dessa vez aqui em parceria pela segunda vez com o Dender, que tem sido um parceiro incrível de negócios. E hoje, claro, com o Marcelo, que a gente dá as boas-vindas. Eu gostaria primeiro de te agradecer por estar aqui. Eu sei que vai ser uma noite de muitos insights e de muita troca de informações. E obrigado, tá? Tá bom, obrigado a vocês e obrigado a todo mundo presente aqui. Bom, erraram meu nome, que na verdade eu me chamo Reinaldo Gianecchini. Bom, mas agradeço ao Denver, Lucas, pessoal da Joca, restaurante Dona Júlia, a todos os brasileiros e portugueses e estrangeiros presentes aqui. Espero que a gente possa trocar várias ideias nesse momento aqui também. Pronto, e para começar esse papo show, eu e David, a gente vai conduzir isso muito brilhantemente, como sempre. E eu queria perguntar para Marcelo, o que te motivou, Marcelo, a vir para Portugal? O dinheiro. Não, mentira. Não, já fazem 7 anos que eu estou aqui. Eu sou carioca, natural do Rio de Janeiro. E há 8 anos atrás eu, cheio de filhos, e não me sentia à vontade de criar meus filhos na cidade que eu infelizmente nasci e fui criado. Tomei a decisão de sair do meu país, mas a minha primeira visão foi morar em Orlando, na Flórida, onde eu tive a oportunidade de ganhar o Green Card americano e me preparei todo o terreno para mudar para Orlando, na Flórida. Mas como eu sempre digo para os meus amigos e digo para mim mais do que nunca, os nossos propósitos na vida não são definidos por nós, é por algo maior. Eu digo isso porque quando eu tomei a decisão de sair da minha cidade, do meu país, esse propósito maior falou assim: você não vai para os Estados Unidos, você vai para outro lugar. Eu digo isso porque quando eu tomei essa decisão, eu recebi um convite de fazer uma telenovela em Portugal. Na exata semana que eu estava me preparando para voltar as minhas armas para morar nos Estados Unidos, eu recebi esse chamado e eu, com a minha mulher Carolina, nós nos olhamos e mudamos os planos. E em 2 meses nós mudamos os planos e chegamos aqui com 16 malas e eu estou até hoje aqui. E eu acredito que tenha sido a melhor decisão, apesar de que entender que são 2 países muito distintos, Estados Unidos e Portugal, no sentido de fazer dinheiro, né? Estados Unidos é um lugar onde se faz muito dinheiro, não que aqui não façam, mas aqui em Portugal é uma outra proposta. Aqui é difícil de fazer dinheiro aqui em Portugal. É muito difícil de fazer dinheiro aqui em Portugal. É muito fácil você desistir de qualquer proposta que você se propõe a fazer. E eu, quando eu vim para cá, como eu falei, eu vim para fazer uma telenovela, não tinha nenhum pensamento em me tornar um real estate advisor. E isso aconteceu 5 anos depois de morando aqui. E foi assim que foi feito. Eu cheguei aqui com 16 malas, fiz a telenovela, nunca mais trabalhei em audiovisual na minha área aqui em Portugal. Não minto, eu fiz uma participação no Morangos com Açúcar, que é um programa muito conhecido aqui em Portugal. Eu fiz uma participação pequena na Netflix, mas não tive nenhum trabalho assim a mais aqui na minha área, porque é um mercado muito restrito, muito pequeno. Aqui nós temos 10 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. É muito difícil. Para o português que não conhece o Brasil, é uma diferença abissal e bizarra na motivação para se empreender. Eu brinco que quando eu cheguei aqui em Portugal a primeira vez, eu cheguei, metaforicamente falando, eu cheguei com uma animação, eu cheguei a 120 por hora. Cheguei aqui e falei: meu Deus, eu vou subir aquela montanha, vou levar essa bandeira e vou fincar lá em cima, venham comigo. Cheguei lá em cima, finquei a bandeira, quando eu olhei para o lado não tinha ninguém comigo.
Estava todo mundo lá atrás parado. Então, entendi, botei minha viola no saco, voltei e fui tentando aos poucos viver aqui, porque meus filhos, realmente eu não forcei eles a vir para cá. Quando eu disse para eles que eu viria para Portugal morar, eles adoraram a ideia muito, compraram essa ideia e vieram. E ao final de 10 meses da novela, eu também não queria forçá-los a continuar vivendo em Portugal se eles não tivessem se adaptado aqui. Para minha surpresa boa e agradável, todos, ao final da minha novela, eu perguntei: e aí? Eu acabei a novela, continuamos aqui? Voltamos? E todos foram unânimes, meus filhos todos, e falaram assim: não queremos voltar, queremos ficar aqui. Eles perceberam que aqui eles tinham mais oportunidades, principalmente de segurança, de viver tranquilamente aqui. Nos primeiros meses, só de poder andar é uma coisa, até como é que eu vou falar? Boba, né? Boba de falar, exatamente, mas andar com o celular na mão às 2 horas da manhã em Belém, Lisboa. Isso, para mim, carioca, e para os meus filhos, é de uma extrema valia. Isso não tem preço, não se paga isso. Não que Portugal não tenha seus problemas, tem sim, claro. Mas botando na balança, nossa, é enorme. Bom, e ao final, depois de mais de 5 anos, eu cheguei, primeiro ano morei no Restelo, em Lisboa, e meus filhos iam muito a Cascais, que Cascais tem, guardando as proporções, é muito similar ao Rio de Janeiro. Se anda de chinela havaiana, de short, enfim. Depois desse ano, meus filhos quiseram mudar para Cascais, mudei em Cascais, fiquei um ano em Restelo, e há 6 anos eu estou em Cascais. E com conhecimento, né, o networking que a gente está fazendo aqui, esse contato, os brasileiros que estão sempre procurando diversificar a sua vida, enfim. Eu acabei conhecendo pessoas envolvidas no mercado imobiliário, principalmente de alto luxo, que foi o meu caso, e acabei recebendo um convite do CEO da The Agency, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa californiana, sediada na Califórnia, obviamente, mas que hoje já está em mais de 30 países pelo mundo. O CEO da The Agency Portugal é um carioca também, na mesma idade que eu. Tivemos muita sinergia na conversa, e ele acabou me fazendo um convite oficial para trabalhar no mercado, e eu achei que bem, por que não? Por que não trabalhar? Até porque não inviabiliza a minha profissão de ator. Na verdade, eu estou atuando hoje com 2 profissões, que é o de ator e de corretor, que me permitem trabalhar até os meus últimos dias de vida. Eu posso ser velhinho trabalhando com corretagem, posso ser velhinho fazendo um filme qualquer, internacional, como ator. E é isso, a gente vai levando, e isso geram várias conexões, faz parte do meu crescimento, da minha evolução pessoal também, que eu sou uma pessoa bem espiritualizada, no sentido de ter preocupações não só materiais. É óbvio que eu estou nesse mercado para se ganhar dinheiro, mas eu não deixo assim. Com a idade a gente vai amadurecendo e vai percebendo que a gente é muito mais do que isso aqui, sabe? Eu tenho uma visão espiritual muito forte, e isso me motiva a caminhar, tanto é que o mercado de luxo, não sei se eu já estou enveredando por outras... Não, pode ir. Estou indo embora aqui. Vai lá. O mercado de alto luxo tem um paradigma muito forte, que é assim: eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que a caridade é fundamental na vida do ser humano. E uma das coisas que me motivou a entrar no mercado, assim que eu entrei no mercado, e ele é de alto luxo, a minha vontade é porque assim, nós não vendemos imóveis, nós vendemos sonhos. Isso sempre ficou na minha cabeça. Eu estou vendendo sonho. Por quê? Porque
eu sempre me vi também do outro lado. Eu sempre fui do outro lado da moeda. Eu sempre trabalhei com os corretores que tentavam vender casas para mim, o meu apartamento da minha vida. E eu sempre busquei ter a casa dos meus sonhos, né? Então, quando eu passei a trabalhar do outro lado, eu queria ter a satisfação não só, obviamente, de fazer dinheiro, mas também de proporcionar um sonho realizado de uma família. Principalmente, eu tinha sempre isso na minha cabeça. E o mercado de alto luxo, de uma certa forma, quebrou esse paradigma na minha cabeça. Por quê? Porque eu entrei num mercado que, gente, trabalho com casas que são de 3 milhões, 20 milhões de euros. Isso é um absurdo, assim. É inimaginável. E quem trabalha com esse tipo de mercado, que vai adquirir esse tipo de imóvel, geralmente não é a casa dos sonhos dessa pessoa. É mais um investimento, né? E eu percebo que quando você trabalha casas de menor valor, de 300 mil euros, 400, 600 mil euros ali, eu percebo que essa pessoa ela passa a vida juntando dinheiro para fazer a aquisição desse imóvel. E aí sim, você está vendendo o sonho de uma pessoa, de uma família. E você poder mostrar uma casa para um casal com um filhinho pequeno correndo para lá e para cá e falando: papai, aqui vai ser meu quarto, aqui vai ser minha casa. Sabe, isso aí para mim me toca profundamente e eu procuro conciliar esses dois lados, o fazer dinheiro e o realizar o sonho de outra pessoa. Porque senão para mim não tem sentido. Porque isso equilibra para mim o meu lado material e o meu lado espiritual. E se eu for equilibrar só pelo meu lado material e fosse deixar para lá, realizar o sonho, nada, eu quero é vender. Isso não deixaria um vazio dentro de mim. E eu procuro, assim, como propósito, como meta assim, profissional minha, e que eu me sentiria mais realizado era poder equilibrar o fato de você fazer dinheiro e realizar o sonho de uma pessoa. Isso, para mim, não tem preço. E é isso, acabo fazendo várias conexões, que o mercado impõe isso. Um dos fatos é eu estar aqui hoje fazendo isso. Isso é o resultado objetivo da minha iniciativa em entrar nesse mercado. E eu digo sempre, os dados estão sempre sendo lançados. Eu não sei o que vai acontecer derivado daqui ou não. Eu acredito, voltando nessa coisa espiritual, tem um propósito maior que vai levar sempre a gente aonde a gente vai ter que estar para a nossa evolução como ser humano, né? É isso, acho que basicamente é isso. Vamos lá, é isso tudo. Eu quero pegar o gancho do Lucas, também fazer um agradecimento especial ao Lucas, à Patrícia, por essa união que nós tivemos e temos, por ter todo esse movimento. E hoje estávamos aqui na frente, Marcelo, arrumando aquela frente ali, ajeitando e tudo, para que fechasse o horário certinho para estar no local. E isso que é gostoso, essa conexão de, às vezes, as pessoas elas têm uma impressão de olha aquela pontinha do iceberg, tudo bonito, lindo, cheiroso, maravilhoso. Mas só quem está nos bastidores, e nós três sabemos, e a equipe também, o que a gente passa para conseguir alcançar alguns objetivos. Por isso, obrigado, Lucas, obrigado, Patrícia, porque eu sei que nós juntos somos mais fortes, e isso é fantástico. E, claro, eu tive a oportunidade hoje de estar, nós, juntamente com a Marcelo, a Carolina, num almoço, e eu fiquei sabendo no hotel antes, obviamente, eu fiquei sabendo através da Carolina, uma conversa que você no almoço falou a respeito que seguiu um outro caminho, que eu estudei bastante sobre você, para participar desse talk show. Eu falei assim, mas isso eu não sabia. E eu não achei em lugar nenhum, não sei se tem escrito essa questão do desviar do seu caminho, porque você não queria ser artista mesmo. Em princípio, você começou... seu sonho era ser astrólogo. Foi um acaso. Foi um acaso. Ao mesmo tempo, sabendo que não existe o acaso. Ótimo. A gente falou sobre isso. Perfeito? Mas pode falar para o pessoal que acredita que é uma curiosidade daquele caminho. Começa como eu virei ator, por exemplo, né? Sim. Como eu vi a Portugal, por exemplo, né? Eu movi uma peça para ir para os Estados Unidos, mas nesse game o universo falou, ok, ele entendeu, ele fez um movimento
Mas você não vai para os Estados Unidos, não, você vai para Portugal. Mas conta pro pessoal o que aconteceu, que você estava indo para um amigo e ele... Aquela história que você contou no almoço que te levou a fazer... Na verdade, foi uma breve história de como eu me tornei ator e como o acaso, que foi um acaso, mas hoje eu percebo que não foi um acaso, não existe o acaso. Bom, meu pai é funcionário público e minha mãe é dona de casa. Nós somos 3 lá em casa, meu irmão menor já fez a passagem e eu sou o mais velho. E fiz faculdade, passei por uma faculdade particular no Rio de Janeiro de comunicação social na intenção de virar ou jornalista ou publicitário na época, eu não tinha definido. E eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E estudava na Piedade, uma faculdade da Gama Filho, que não existe mais, era na Piedade, era uma faculdade particular, de certa forma cara, mas eu consegui passei para a faculdade Gama Filho e fiz 3 períodos lá. Quando eu ia passar para o 4º período, eu ia definir se eu ia ser jornalista ou publicitário. Só que quando eu cheguei no 4º período, meu pai não tinha mais condição de pagar a faculdade e eu também não trabalhava. Eu, com uma decisão, infelizmente, eu tive a decisão de abandonar a faculdade. E eu estou falando isso de 21, 22 anos de idade. E quando eu abandonei a faculdade, ao mesmo tempo, eu não tinha, assim, eu fui sempre muito protegido pela minha família e, de certa forma, meus pais não me deram armas para eu poder enfrentar a vida de uma forma mais empreendedora, sabe, de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim. Ao contrário, totalmente em defesa, como se eu tivesse saído numa floresta e não saber o que fazer, para onde ir, com 21, 22 anos de idade. E eu sempre gostei de natureza, eu tenho uma alma hippie, né, de paz e amor, sempre tive. Eu morava em Niterói. Niterói é uma cidade muito bonita, tem as praias mais bonitas para mim do estado do Rio de Janeiro. E eu falei, cara, eu internamente pensando, o que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser, eu não tenho faculdade. E o tempo passando, e meu pai me cobrando, né, eu ficando em casa sem fazer nada. Na minha cabeça, eu intuí, cara, ou eu vou ser motorista de madame, ou eu vou ser caseiro de algum amigo que tenha dinheiro. Era isso que estava naquela época na minha cabeça. Era o que restava para mim diante do que eu estava vivendo. Só que o tempo foi passando, passei 22 anos, eu ia muito à praia, botava umas frutas na mochila, subia muita montanha, ficava vendo... Me metia um pouco com yoga e tudo, fazia os mantras. Era mais do que só tinha joelho e cílio. Pegava o cachorro dos amigos meus e andava pela natureza, enfim, era assim. E aí, nisso, o tempo passando, e eu tendo essa visão, meu pai cobrando, eu sempre tinha um lado também muito esotérico, comecei a mexer por intuição e por mim mesmo com astrologia. Comecei a comprar uns livros. Gente, eu estou falando de anos 80, tá? Pode não se perceber, mas eu tenho 60 anos de idade. E eu estou falando de 1980, quando eu tinha 21 anos, 20 anos, 84, 85, por aí. Então não existia internet, não existia telefone celular, não existia computador. O computador que existia era aquela caixa enorme com letrinhas verdes, onde você botava um disquete para quem tinha isso, né? Então eu comecei a comprar alguns livros, como eu sempre gostei de ler muito, conseguia comprar alguns livros, pegar livros emprestados de amigos sobre astrologia. E comecei a me animar com a astrologia. Os planetas nas casas e tal, qual é a característica de cada planeta, aquelas coisas todas de astrologia. E eu me lembro que no dia de um aniversário meu, uma tia minha me deu aqui, que a tia dá o dinheirinho assim na mão, assim, Que era escondido. deu R$100 para mim.
E aí eu peguei mais um dinheirinho com meu pai e comprei uma mesa de arquiteto, aquela mesa verde, com as réguas, com quinquino assim, botei no meu quarto, botei meus livros de astrologia. E a filha de um amigo meu tinha acabado de nascer. Aí eu perguntei para ele qual foi o horário que ela nasceu. Eu queria fazer um mapa. Ele me deu o horário. Aí eu fui com os livros que eu tinha, comecei a fazer umas contas e fazer um arranjo e fiz um mapa básico. Não fiz com aqueles trânsitos todos que tem. Não, mas fiz o assentamento do mapa dela, onde os planetas estavam, nas casas tais. E fiquei, pô, será que eu fiz certo isso? Não sei. Fui na casa de um amigo meu que tinha um computador e tinha um programa de mapa astral. E eu botei as mesmas informações nesse disquete, enfiei no computador, ele me deu um print do mapa astral e eu fiz o check do que eu tinha feito no computador. E era exato. Eu fiquei muito orgulhoso. Eu me lembro disso que eu fiquei, cara, eu acho que eu posso viver fazendo mapa astral de amigo. Não vou ser mais caseiro, não vou ser mais manualista de madame. Pô, tem um caminho para mim aí. E muito entusiasmado mesmo. Aí eu falei assim, pô, será que tem alguma universidade, alguma faculdade, algum curso que faça com que eu me aprimore como astrólogo e eu não fique dependendo só da minha leitura e tal? Aí eu peguei, na época, eram os classificados do jornal, não tinha internet, eram os classificados do jornal. Eu abri os classificados e vi lá vi um curso de astrologia nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que é um bairro do Rio de Janeiro. Era um curso de 4 anos, mais 2 anos de mestrado, alguma coisa assim. Em 6 anos, você saía formado um astrólogo. Falei, me encontrei. Vou lá. Aí pedi aqueles R$ 5 à minha mãe, eu vivia assim, era a passagem de Niterói para o Rio era R$ 2,50, onde eu podia pagar com R$ 5, eu pagava a ida e pagava a volta. Cheguei, o ônibus não ia até Laranjeiras, parava no Largo do Machado. Eu caminhei até Laranjeiras, achei a casa, um prédio de 4 andares, entrei, vi a parede toda cheia de prospectos de astrologia, pessoas entrando, saindo. Me animei, vi como é que era o curso todo, a metodologia. Aí chegou a parte principal, né? Eu falei assim, quanto custa esse curso? Quando eu perguntei quanto custa esse curso, ela me deu um valor mensal que era exatamente o mesmo valor da faculdade Vila Filha, onde eu fazia comunicação social. Aquilo foi um balde de água fria, porque eu não teria capacidade de pagar o curso da Pele. Fiquei extremamente frustrado. E falei, bom, vou voltar para casa. Mas aí eu lembrei que, para voltar para casa, Laranjeiras é ao lado de um outro bairro chamado Cosme Velho. Uma continuação, Laranjeiras, Cosme Velho. E no Cosme Velho, eu tinha um amigo meu que fazia um curso de teatro e ele tinha carro. E eu sabia que ele estava fazendo um curso de teatro naquele horário que eu estava visitando. Eu pensei, pô, acho que não custa nada eu ir até o Cosme Velho. Era a CAL, a Casa das Artes Laranjeiras, uma das maiores escolas de teatro do Brasil. Eu vou lá, sempre estiver lá, ele me dá uma carona, uma boleia, e eu economizo R$ 2,50, dá para comer um pastel quando eu chegar em casa, lá em casa. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, é um lugar lindo, no meio da Mata Atlântica, ao pé do Corcovado, aquele barulho de gritaria, né? Aquela coisa de teatro, de curso, né? E eu perguntei se o meu amigo estava lá, o rapaz da recepção falou, sim, ele está fazendo curso aqui. Eu falei assim, bom, tenho carona para voltar. Aí fiquei conversando com o rapaz da recepção e tal, ele falou assim, vem cá, amanhã se encerram as inscrições para o curso profissionalizante de ator aqui. Aí eu perguntei, como é que é isso? Não, aqui você faz 4 anos de curso, mais ao final dos 4 anos você faz uma montagem teatral de qualquer ator, de qualquer autor, e você sai formado como ator profissional com seu registro. Eu falei, pô, interessante. Quanto custa? Aí ele me deu um valor que eu queria ter ouvido na faculdade de astrologia.
E eu decidi me matricular, e foi assim que eu virei ator. Eu não tive a intenção de virar ator, mas o destino me levou a virar ator. Os astros conspiraram para que eu virasse ator. E eu entendi ali, hoje, não na hora eu entendi isso. Hoje eu entendo, lá atrás, eu fiz um movimento para que minha vida acontecesse alguma coisa na minha vida. Só que o universo, olhando esse jogo, falou, legal, cara, você entendeu o jogo. Só que você não vai ser ator, você vai ser ator. E me levou para ser ator. Da mesma forma que eu decidi morar nos Estados Unidos, o universo olhou e falou assim, legal, fez um movimento, mas você não vai para os Estados Unidos, você vai para Portugal. Então, basicamente a historinha é essa, assim, né? Se a gente não se movimenta na vida, nada na nossa vida acontece. E às vezes, como nós temos muitos aqui têm filhos, às vezes a gente tem que falar para eles que para fazer determinadas coisas, faça de coração, mesmo achando que aquilo não vai ser o objetivo final. Porque o que esses acontecimentos me mostraram é que se você faz um movimento interno, real, verdadeiro, o universo vai te levar onde você tem que estar. Não tenham dúvida disso. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Isso aconteceu comigo. Se eu ficasse em casa, acomodado, sem querer fazer nada, nada ia acontecer na minha vida. Nada. A astrologia foi a única salvação. Não foi uma coisa que eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer astrologia. Pelo menos eu acho que eu posso fazer uma pastoral. Não, foi um movimento natural meu, interno, verdadeiro, daqui de dentro. E isso, cara, isso eu estou dizendo, reforço o que eu estou dizendo aqui, isso é verdadeiro na vida da gente. Se você tem esse movimento interno, por mais que você ache que vai para um lugar, o universo vai te levar para onde você tem que estar. Nem que seja aquele caminho mesmo, pode ser que seja. No Rio de Janeiro se fala assim, camarão que dorme, a onda leva. E se você não dormir, você agir, você vai ter certeza que você vai ser levado para o lugar onde você tem que estar. Eu, por exemplo, aqui em Portugal também, imagina, eu, como ator, já com currículo que eu tive a sorte de fazer belas novelas, todas as novelas que eu fiz, graças a Deus, Papai do Céu ajudou, são novelas de extremo sucesso. Eu estou há 7 anos aqui e só há 3, e não é mentira o que eu vou falar, eu estou há 7 anos aqui e só... Não, até hoje eu não saí do ar aqui, nas reprises de todas as novelas que eu fiz. Eu tive a sorte de ter feito novelas belíssimas. Só hoje, eu aqui com vocês conversando, eu passo a ter ideia do que eu fiz. Eu estreiei no Rei do Gado. Eu fui o Bruno Berdinazzi. Eu era um ator de teatro. E, de repente, esse ator de teatro de um grupo foi chamado. É como se você estivesse jogando na base do Penafiel, de repente fosse chamado para jogar na seleção portuguesa ao lado do Cristiano Ronaldo marcando gol. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu fiz Rei do Gado, eu fiz Terra Nostra, eu fiz Senhora do Destino, eu fiz Mulheres Apaixonadas, eu fiz Passione, eu fiz Coração de Estudante, eu fiz novelas que são hoje o sucesso de audiências. Pegar as 20 novelas já feitas toda a história da Rede Globo, eu estou ali entre 8 e 10 que eu fiz. Então, isso me deu... Sim, me dá orgulho de poder estar colhendo desses frutos. Então, eu, quando cheguei aqui em Portugal e fiz essa telenovela, que não foi vista por ninguém, um mercado muito pequeno, até hoje eu falo assim, você veio fazer telenovela, onde é que ela está passando? Não foi há 6 anos atrás.
Ao mesmo tempo, sem o mercado aqui funcionando, nesses 7 anos eu fui 2 vezes ao Brasil fazer trabalhos pontuais, uma na Amazon Prime, outra na HBO, mas não tive uma continuidade, porque muita coisa mudou na televisão no Brasil. Eu imaginei que eu fosse seguir a sequência, ser o Tony Ramos, o Tarcísio Meira, do Futuro, assim. Eu imaginei, mas o impacto que a internet e o streaming fizeram na vida da sociedade, né? Mudaram muitas coisas. As telenovelas hoje não são mais os folhetins que eram antigamente. É difícil até explicar para a geração nova o que era a seguir cenas dos próximos capítulos. É isso. A gente ia para a escola falando, você vai ver a novela hoje? Olha aquela cena. Não existe isso mais hoje. Eu acho que o sonho, o cristal foi quebrado. Hoje eu não consigo, com todo respeito aos profissionais que atuam, eu não reconheço os atores que fazem novela hoje no Brasil. Tirando um ou outro que é para fazer o elenco, o resto se cortou a empatia. A coisa do folhetim também foi quebrada, né? A coisa de você torcer pelo galã, torcer pelo beijo, ficar com raiva do vilão. Essas coisas se diluíram bastante na dramaturgia. E faz parte do jogo, tá tudo certo, não tem nenhum rancor contra isso. Em 2014, há 11 anos atrás, eu fiz a minha última novela. Então vão 11 anos, onde em 2014, eu estava partindo para fazer 50 anos. E estava entrando na minha maturidade profissional como ator. Então quando eu estava entrando na minha maturidade profissional como ator, eu fui, de certa forma, não é descartado, é muito forte esse termo, mas eu fui tirado do jogo. Então, isso poderia criar dentro de mim um rancor, uma raiva, uma frustração. Graças a Deus eu não tive isso. Volto a falar, eu sou muito apegado ao que é a espiritualidade. Isso me segurou bastante. Faz parte do jogo. Não sou mais do que ninguém por ser conhecido. Eu não sou mais que nenhum de vocês aqui. E todos temos contas para pagar. Né? Literalmente no final das contas, temos contas para pagar. E eu também não podia sentar em cima da minha fama. Não podia. Eu tinha que me reinventar. Não foi uma decisão pensada, eu vou trabalhar com o mercado. Não. Isso surgiu na minha vida também, como propósito. E eu agora abracei ela. Não sei, inclusive, onde vai dar isso. Porque é muito desafiador. É desafiador, isso me motiva. Eu gosto, sou movido a desafios. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Principalmente o mercado do autoluxo. Inclusive, eu estou até revendo alguns conceitos meus para poder me readequar ao mercado. Porque vender imóveis de alto luxo, claro, se você der uma bolada num imóvel, é festa. Mas é raro. É difícil. Então, o mercado mais abaixo, ele é muito mais fácil, tem muito mais liquidez, você poder trabalhar e poder fazer. Outra mentalidade minha com relação ao mercado imobiliário é a coisa da partilha. Eu acho que é fundamental você partilhar o seu imóvel. E eu fico chocado com alguns parceiros que não querem partilhar, querem ficar com o todo, querem ficar com 100% para ele. E eu não acredito no respeito, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é uma partilha. A vida é fluxo. Quanto mais você faz, a vida traz mais coisas para você. Se você trava, você fica travado, literalmente. E acaba trazendo o teu cliente também. Sim, acaba. Sim, eu penso no cliente. Eu não deixo de trabalhar, por exemplo, alguém que quer alugar um apartamento por 2.500 euros. Ah, não vai trabalhar isso não, é 2.500. Não, cara, eu vou trabalhar. Tô trabalhando. Trabalhar, cara. Você vai fazer
E essa é a pessoa que quer realizar o sonho, está na dificuldade. Eu vou ajudar, o dinheiro é pouco, mas eu estou um pouco me lixando, porque eu tenho certeza que se eu fizer esse movimento, vem mais para mim. Gente, isso para mim é muito claro. Se eu travasse isso aqui, eu ia ter, sabe, eu ia ficar travado no mercado. Então, só para fechar o raciocínio, eu me dispus a entrar no mercado imobiliário muito em função de uma certa estagnação na minha área onde eu sempre atuei. Eu não podia sentar em cima da minha fama. Foi uma das coisas que me motivaram. E quando eu entrei para o mercado imobiliário de alto luxo, eu me vi fazendo um laboratório. Porque a gente sempre, quando faz os personagens em novelas, a gente faz antes de estrear, na construção do personagem, a gente faz o chamado laboratório. Que é o quê? É vivenciar aquele personagem. Eu já fiz um piloto de Stock Car em Passione, onde eu pilotei Stock Car de verdade, dei mais de 80 voltas em Interlagos, vivenciei aquilo. Nem usei aquilo na novela, tá? Mas eu quis vivenciar aquilo. Eu fiz uma novela Mulheres Apaixonadas, onde meu personagem só jogava vôlei na Praia do Leblon. Eu fiz 2 meses de vôlei com a Jaqueline Silva, que era a nossa campeã olímpica. Ao final de 2 meses, ela falou: Marcelo, você pode correr circuito se você quiser. E eu não usei aquilo na novela. Eu jogava, inclusive, com uma personagem que não jogava nada. Então... Mas era uma maneira de eu poder mergulhar no universo. E quando eu entrei para o mercado imobiliário, antes de atuar meio efetivamente, eu acompanhei. Na nossa agência tem vários team leaders, né? Com suas equipes internas. E eu fiz parte de uma equipe interna onde eu acompanhei o meu team leader na sua atuação do dia a dia, de fazer visitações e tudo. Caladinho, só observando. Então, eu me peguei fazendo um laboratório, só que da minha vida real dessa vez. E tive enfim, o que me motivou a entrar foi exatamente essa vontade de empreender, de poder diversificar a minha vida, não sentar na minha fama. E é isso, gente. Essa é a sua vida, né? Marcelo, ó, Voltamos aos comerciais. voltamos. A gente percebe aí na sua... Posso ligar? A gente percebe aí na sua fala que você tem uma carreira de muitas reviravoltas e reinvenções, né? E a gente está aqui hoje com 74 empresários, casa lotada, e eu acho que eles querem ouvir de você qual a grande dica ou a cereja do bolo para um empresário se destacar aqui em Portugal. Ou em Portugal, ou em qualquer lugar do mundo, que você acha que as empresas precisam ter sempre para carregar esse legado. Sempre 10% para mim. Mentira, brincadeira. Mas cara, é assim, é até difícil, porque eu vou de encontro ao que eu percebo que não é o comum. É ser honesto e verdadeiro. Eu digo isso e vou até reproduzir um exemplo que foi o meu CEO, que se tornou um amigo meu, contou o que aconteceu com ele antes dele ser CEO dessa empresa que eu estou. Ele foi broker também, foi real estate advisor em outra empresa. Então ele me contou uma situação com ele que foi a seguinte, que é o que para mim define o que eu penso de um consultor. Ele tinha um casal chinês, estava procurando casa para morar em Lisboa. E ele encontrou essa casa em Sintra. E levou o marido por 3 vezes nessa casa em Sintra. E na 4ª vez, ou seja, na 4ª vez é porque ele estava interessado. Só que na 4ª vez ele levou a mulher dele e 2 filhinhos dele para casa. E ele estava na iminência de fechar. O chinês queria comprar a casa. Só que, como sempre, todos os homens vão me entender aqui, a última palavra é sempre da nossa mulher. Então ele levou a mulher para conhecer a casa e os filhos.
Só faltava isso para ele fechar o negócio. Só que quando ele estava mostrando a casa para a mulher e para o chinês também, veio o filhinho com uma certa crise asmática. Com a mãe, falou, mãe, a mãe pegou a bombinha e começou a dar para o filho. Ele olhou para aquilo e falou, cara, isso não vai dar certo. Porque Sintra é muito úmido. Criança que tem esse tipo de problema, se morar ali, vai viver no hospital. Vai viver no hospital com crises de asma, de bronquite e tudo. Se ele não tivesse pensado nisso, desculpa, ele ia estar se lixando para isso e ia vender a casa. Mas ele chegou e falou assim, fulano, eu não posso vender essa casa depois, né? Ainda naquele momento, mas quando a criança saiu, assim, fulano, eu não posso vender essa casa para você. Ele falou, por que você não pode vender essa casa para mim? Aí ele foi nas cortinas e mostrou, olha aqui, ó. Aquele início de mofo, né, que tem, aquela umidade. Mostrou pela casa toda, olha aqui, ó. Se eu vender essa casa para você, o seu filho vai viver no hospital. Eu não posso vender essa casa para você. Eu acho isso de uma hombridade absurda. Mas ele me contou isso porque ele não vendeu a casa para ele, aquela. Mas ele vendeu mais 2 imóveis para esse chinês. Porque ele ganhou o cliente ali. Ele não estava perdendo o cliente por causa daquela casa. Ele estava ganhando o cliente. E o cliente, além de vender mais 2 imóveis para esse cliente, ele ganhou mais outros clientes amigos desse chinês. Porque indicaram ele por ser, tá sendo honesto, tendo hombridade e jogando às claras com o seu cliente. E isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil, eu reconheço. A maioria ia vender aquela casa para aquele chinês. Ia vender. E a casa valia um belo dinheiro. Então a gente tem que arriscar. E eu acho que quando ele me contou esse exemplo cola assim na minha testa, assim, ó. Era o que eu faria também. Era demonstrar caráter, demonstrar dignidade, ética, coisa que falta muito no mercado hoje em dia. Marcelo, algo que hoje no almoço me tocou muito foi quando você falou a respeito dos seus filhos. Tocando um pouco o assunto aqui na família, ontem falamos ali a respeito da adoção. Eu até comentei, nossa, que interessante levar. E você comentou algo interessante que me chamou comigo quando você disse que seus filhos adotivos te escolheram e não você escolheu eles. E eu falo com muita propriedade porque, pessoalmente, eu passei por esse processo. Não cheguei a finalizar a adoção porque a Vitória Luiza, ela veio, como eu comentei no almoço, e hoje a estrela é você. Não vou contar essa minha fase. Mas o que você tem a dizer, falar um pouquinho do que aconteceu, como é que foi essa conexão, uma vez que você é uma pessoa muito espiritualista, como eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor no almoço. O que você tem a dizer para essas pessoas que até acredito que possa ter pessoas aqui com dificuldade ou alguma impossibilidade de ter um filho? Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa escolha. Como é que eles conseguiram te escolher? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo que você olhou e viu, é esse filho? Como é que foi isso? Eu tenho como filosofia, não sei se seria filosofia de vida, para mim, assim, é o amor. O amor, para mim, é muito importante. Para mim, não existe vida e morte, existe amor e amor. É porque eu não acredito na morte, eu acredito numa passagem. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui para evoluir, para aprender. Não sei efetivamente o que possa acontecer, mas eu acredito na vida eterna. Sim. Sabe? Sem querer ser religioso, sem querer... É uma intuição minha. Então, eu sou muito baseado no amor. O amor me move muito, sabe? Me emociona bastante o amor, sabe? Cada vez mais. E eu acho que quando a gente está com essa filosofia,
o divino ajuda mais a gente. Tudo isso para dizer o quê? Que, por exemplo, eu e Carolina, minha mulher, nós temos hoje um total de 5 filhos. São 2 meus, 2 dela e um que nós fizemos. Então, e eu não tenho nenhuma distinção aos meus filhos adotados, que eu tenho 2, que eu estou falando adotado para o entendimento de vocês. E para mim não existe filho adotado, existe filho, sabe? Família para mim não é sangue. Sangue, o pernilongo tem o seu sangue. Então, o que interessa para mim é quem cria, que assume, quem ama de verdade. Então eu tenho o mesmo amor pelos meus filhos, tenho o mesmo amor pelos meus enteados, que são meus filhos. Eu conheci eles com 10, 6 anos, hoje tenho 25 e 20. E pelo meu filho biológico. Eu percebi que não tem diferença nenhuma de amor por ser biológico. Isso na cabeça de muita gente existe essa divisão. Tudo bem, respeito. Mas para mim é nítido que o amor ele não tem barreiras, não existe definições de amor. O que aconteceu, eu vou tentar ser muito rápido aqui, porque a história é até longa, tem muitas nuances, mas eu vou tentar resumir aqui. No meu primeiro casamento não tínhamos condições de engravidar nas vias normais, tínhamos uma incompatibilidade sanguínea, onde minha companheira na época passou por 6 abortos e a gente desistiu. E é o que eu falo, nada acontece por acaso, não existe. Tivemos que passar por isso para eu conhecer o Francisco, meu primeiro filho, e a Stephanie, minha segunda filha, apesar dela ser mais velha que ele. Ele eu peguei com 9 meses de idade e ela eu peguei com 5 anos e meio. Foi basicamente isso. A gente decidiu partir para adoção, eu queria adotar. Me lembro muito bem que eu estava fazendo uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. Estava numa loucura, estava de certa forma no auge da minha carreira, porque era um personagem que estava mexendo com o Brasil todo. Eu tinha uma mulher que era louca, a Eloquisa, queria me matar de ciúme. Enfim, estava no auge e tal. E eu me lembro que eu saí um dia de uma gravação, final de tarde, no Projac, e estava me encaminhando para um educandário chamado Educandário Romão Duarte, em Paissandu, no Flamengo, que era bem distante, ainda estava saindo da hora do rush, do Projac, até chegar lá, levei 1h30. E eu tinha feito já antes, eu tinha feito para você adotar, você tem que fazer curso, né, para ser apto a fazer a adoção. Fiz 3 meses de curso para poder, e ao final você é apto e eles te dão uma lista de vários educandários para você correr atrás. E eu me lembro que a gente estava tendo algumas visitas em alguns educandários e a minha mulher na época falou: vem aqui no educandário que eu conheci o Francisco, que não era Francisco na época. Tem esse menininho aqui que tem 9 meses, tem uma série de problemas, não é problema, assim, regurgitava muito, vivia no berço, só vivia de quarto assim, e ele era, e eu só vim falar isso meses depois, a mãe dele era soropositiva, e ele tinha nascido ainda com, como é que eu vou dizer, com o sangue, ele veio dela, né? Ele ainda tinha o sangue dessa mãe. Só que o processo depois, ele foi naturalmente, como a mãe biológica dele fez todo o processo certinho para que ele não ficasse, ele com 1 ano e meio, quase 2, o organismo expulsou tudo isso e ele ficou limpinho, não teve problema nenhum. Mas tudo isso para dizer o quê? Quando eu sair do Projac para conhecê-lo no Romão Duarte, nessa 1h30 que eu fui dirigindo até lá, eu fui me mentalizando para
Porque foi, pô, primeira vez, né? Vou conhecer meu filho, provável filho. Como é que eu vou reagir? Vai que eu não gosto? Como é que eu ia me portar? Aí eu me mentalizei para me portar de uma maneira positiva, para que mesmo que eu sentisse na hora que não fosse, eu fosse ser brincalhão, afetivo, sincero, sabe? E ao final talvez fosse para casa e falar assim, poxa, não bateu, não é, vamos continuar tentando. Só que depois de 1 hora e meia que eu cheguei lá, educandário de crianças carentes, eles dormem 6 horas da tarde, já estão todos dormindo. E eu me lembro que eu cheguei e já estava escurecendo, praticamente escuro, mas eu soube por telefone que eles estavam ainda mantendo ele acordado para que eu acordasse, para que eu chegasse e pegasse ele ainda acordado. E foi feito assim, eles fizeram um esquema que eu pudesse entrar com o carro por trás, como eu falei, eu estava para que não desse confusão, porque eu estava no auge da novela e tal. Botei meu carro no fundo e entrei no educandário, orientado por telefone, os corredores. E quando eu entrei, era a sala, quando eu entrei na sala para ver o bebê, no que eu entrei, a assistente estava certamente com ele um tempo aqui e percebeu que eu ia entrar por aquela porta. E ela já sabia que eu estava entrando. Porque assim que eu entrei e dobrei para entrar, ela já levantou me oferecendo o Francisco assim, né? Para eu pegar logo de primeira. Então, no que eu entrei, eu já entrei com essa cena da pessoa mostrando o Francisco para mim. Bom, e foi extremamente forte porque no que eu entrei eu não esperava, eu não esperava que eu fosse entrar e já ter de cara assim uma criança assim na minha cara assim me olhando, um olhão verde assim. No que eu dobrei, eu olhei e ela me entregou, foi tipo novela. Eu tive uma sensação que eu não vou me esquecer mais, até me emociono, mas enfim, aqui eu não vou chorar. Que o lado espiritual diz que era um reencontro, e o lado, na época eu fazia, na época eu não fazia ainda, fui fazer uns 2 anos depois, eu fiz análise e terapia, onde eu fiz durante 12 anos terapia, que me ajudou bastante. Mas depois, na análise, depois desse fato, conversando sobre essa situação, a minha analista falou que, pelo viés psicológico, era como se eu tivesse me identificado nele. Por ser uma criança desprotegida, eu também me sentia, de certa forma, desprotegido. E foi uma maneira de eu me abraçar nele e a gente se abraçar junto. Mas o fato é que, quando eu dobrei e olhei, ele olhou para mim e eu olhei para ele, a minha sensação na hora foi assim: onde é que você estava esse tempo todo? Cara, onde é que estava? Eu fiquei assim, fiquei meio assim. Para mim era um reencontro. Eu falei, onde é que você estava esse tempo todo? Eu peguei ele no colo, meio assim, ainda chapado, meio que as pessoas falando comigo, eu sentei com ele no colo, deu 30 segundos e eu olhei, ele já estava dormindo no meu colo, dormindo. E aí eu brinquei era uma sexta-feira isso, eu brinquei com a assistente e falei assim, onde é que eu assino para levar? Ela falou, é só assinar aqui. Você leva e na segunda-feira, tipo locadora de vídeo na época, na segunda-feira você devolve o negócio. Falei, é verdade? Só para dizer que quando ele chegou nos meus braços, ele nunca mais saiu da minha vida. Ele ficou comigo, está comigo até hoje. Levei ele para casa na sexta-feira, passei sexta, sábado e domingo, onde eu, assim, ó, no olhar eu já falei, é meu filho. Uma sensação assim, cara, ele é meu filho. E algumas pessoas, até o médico falou assim, mas você tem certeza, porque ele pode continuar soro positivo, naquela época ainda estava com os dados da mãe. E a minha resposta foi, cara, ele pode morrer agora na minha mão ou morrer daqui a 100 anos. Ele é meu filho. Não posso fazer nada.
E na segunda-feira eu não devolvi, obviamente, voltei lá para assinar mais uma prorrogação da videolocadora. E em um mês e meio, como ele era mestiço também, mais lindo, com um olho verde, similar ao meu. Com um mês e meio ele já era meu filho definitivo, assinado pelo desembargador. Já. E ninguém queria ele, não tinha nenhuma visita para ele. Eu fui o primeiro e único e ele já Tinha que ser seu. liberou. E ele chegou na sexta-feira, eu levei ele para casa, olha que são as coisas. Tem várias nuances, mas essas que eu posso dizer. Eu levei ele na sexta-feira à noite para minha casa. Cheguei em casa, eram 9h30 da noite, 10 horas. Foi o tempo de eu descer e ir no shopping em frente, comprar fralda, comprar hipoglós, comprar uma porção de coisa, leite ninho, aquelas coisas, o NAN, né? NAN, acho que é. 3 horas depois, ele fazia exatamente 9 meses de nascida. Uma gestação. Ele nasceu ali, literalmente, para mim. E depois de um tempo, eu adotei a Stephanie, que foi um outro processo também. Foi mais difícil, mas ao mesmo tempo teve foi construído o amor que eu sentia. Porque eu peguei ela em São Paulo, ela era de São Paulo, ela tinha 5 anos e meio, mal falava o português. Hoje em dia é uma mulher que fala o inglês assim fluentemente. Nossa, um absurdo o inglês que ela fala. E é isso. E muita gente que chega para mim hoje e pergunta com relação à adoção, é o que eu falei para você hoje, tem pessoas, como é que é adotar? Como é que eu faço? Eu explico todo o passo e geralmente quando eu percebo que a pessoa que está perguntando, às vezes ela pergunta por perguntar, como é que é a adoção e tal, eu quero adotar também. E aí eu percebo que é uma coisa meio, a pessoa não tem ainda noção do que é. Mas tem algumas poucas que vêm perguntar para mim, eu sinto no olhar a vontade que essa pessoa tem de adotar. Nítido para mim. E quando eu percebo que essas pessoas chegam para mim com essa vontade de adotar, eu tenho a resposta pronta, cara. Eu boto a mão no ombro, olho no olho da pessoa e falo, o seu filho já existe. Ele só está esperando você encontrar ele. Porque eu acredito nisso, entendeu? Não existe o acaso. As coisas são quase que, para mim, matemáticas. É até difícil explicar isso. É papo para várias cervejinhas no bar para falar, mas basicamente é isso. Ó, com relação à adoção, foi isso que aconteceu. Essa é só uma pequena história da minha vida com relação a isso. Pois é, já vamos perceber em Falvas, né? Daria pra gente gravar uma novela aqui, né? Mas hoje não dá tempo. Queria muito agradecer você, Marcelo, por esse tempo, por essa entrega aqui para todo mundo. Queria agradecer também a Denver por essa parceria e dizer a vocês que cenas dos próximos capítulos virão, como Marcelo disse. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria, na minha uma pergunta. Hoje, a gente, obviamente, eu tenho vivido isso, as nossas esposas, companheiras, estou aqui com a minha esposa maravilhosa, que tem me ajudado nessa jornada de transformação e melhoria. Se você pudesse falar em uma frase para a Carolina, que está ali sentada, ela vai brigar comigo depois. Esse processo que você passou desde que conheceu ela, o que você diria nesse momento, de toda essa novela que já passou na sua mente, o que você diria para ela em poucas palavras? Com relação a quê? Desde que conheceu ela até esse momento, que é todo o processo que ela representa nessa novela, nessa jornada. Em poucas palavras, é só para mexer um pouquinho ali. Eu não seria nada sem ela. É isso. Marcelo, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Quero dizer para os homens e do presente que a próxima edição vai ser com a Juliana Paz, tá? Só para dar uma equilibrada na história. Só para vocês se vingarem também. Obrigado, e valeu, assim.